TDAH é um bicho complicado, porque a gente começa as coisas e não termina. Como eu sempre gostei de todo tipo de meio artístico, seja visual, escrito ou musical, é óbvio que eu já fui e provavelmente ainda sou uma fábrica de, entre aspas, arte sem fim. Imagina você ter mais de 40 rascunhos de livros, mais de 40. Isso assim, quando eu contei há mais de 3 anos atrás, então provavelmente tem mais de 60. Uns livros serem genuinamente bons, mas nenhum deles estar publicado. Claro que também tem livros ruins entre esses rascunhos, mas mesmo assim eu queria que minhas histórias fossem ouvidas. Então eu decidi criar esse quadro. Eu vou começar contando sobre minhas primeiras histórias e uma certa ordem cronológica de quando foram escritas. Como as primeiras são histórias mais curtas, que eu não tenho mais registro e mal lembro sobre elas, vou começar contando mais de uma história por vídeo. E quando as histórias tiverem mais desenvolvimento, vou ler uns pedaços ou elas inteiras, vocês que lutem, até o momento que eu parei de escrever, claro, porque assim, as histórias com fim são poucas e, assim, não vou dizer que são boas. Antes de tudo, pra quem não me conhece, eu sou a Telly e eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like pra mais pessoas conseguirem achar essa espécie de diário. E vamos pro número 1, o grão de areia. Desde pequena, eu já gostava de ler, podia ser quadrinho, fábula ou história curtas com imagens, como Peter Pan, Mowgli, Barba Azul, Alibaba e os 40 Ladrões, entre outros. Na minha escola, de vez em quando, passavam uns vendedores pela sala vendendo kit de jogos, brinquedos e coleções de livros em um preço bem baratinho, tipo 5, 10 reais, 15 por aí, enfim. Nisso, houveram 2 vezes que eu ganhei uma coleção desses livrinhos, pelo menos que eu lembro. Pra ser sincero, não sei se a coleção que se relaciona à minha primeira ideia de escrita foi comprada ou ganhada da escola. Eu creio que seja ganhada. Mas o importante aqui é que eu era simplesmente apaixonada por uma história chamada O Grãozinho de Areia em Cordel, de Fernando Paixão. O livro era ilustrado por Mirella Spinelli e eu viajava entre as palavras e os desenhos. Então, eu, no auge dos meus, não sei, talvez 10, 9, 11 anos, quis criar minha primeira história ilustrada. Provavelmente eu estava no 3º ano. Comecei a escrever, rabiscar os desenhos, não lembro muito bem da história, mas era um grão de areia. Diferente da minha história favorita, além de braços, ele também tinha perninhas. Tudo que eu lembro é que em algum momento da história ele encontrava um reino, o meu grãozinho de areia. E eu acho que ele tinha até nome, mas eu não vou lembrar. E nesse reino tinha guardas de grão que barravam ele na porta de um pequeno castelo de areia. E sim, pensando atualmente, é genial a minha história do grão de areia. Encontrar um castelo de areia faz todo sentido. Mas, enfim, a história nunca passou dessa parte. Se não me engano, esse caderno molhou. Era, assim, um caderno grande, A4 mesmo, e um caderno velho, sei lá, que meu irmão não usava mais. E eu simplesmente comecei a escrever a história nele. Enfim, a outra história, se não me engano, chamava Consequências ou Inconsequências. Eu não tenho certeza, porque assim como a primeira história, eu não tenho mais registros. Eu não sei o que aconteceu. Se eu joguei fora, se eu descartei em algum momento que eu tava organizando minhas coisas e jogando coisas fora, quando... Enfim, é que faz muito tempo, eu não lembro o que deu na minha cabeça, porque eu super guardaria tudo isso. Enfim. Muito tempo depois, tipo anos, provavelmente no 5º ano, eu tive uma ideia magnífica. Eu não lembro o nome do protagonista, mas era uma história sobre náufrago. O garoto naufragava e se salvava por desembarcar em uma ilha. Nos primeiros dias na ilha, ele achava uma caverna e se deparava com um lobo. Primeiro, ele fugia e subia em uma árvore com medo. Ele simplesmente achava que ia morrer. Mas ele fez amizade com a fera e domou a fera. Ao longo da história, eu contava uma simples sobrevivência. Ele encontrando um rio com água doce e água de coco, literalmente ele desaguando, se é que você me entende, e logo uma aldeia.
E minha ideia era que ele se apaixonasse por uma das lindas indígenas da aldeia. Simplesmente a filha do cacique. Eu me pergunto de onde eu tirava essas ideias. Mas enfim. Eu sei que nessa aldeia havia lugares lindos e um caminho todo florido. E que eu pretendia ainda colocar magia no livro. Eu queria colocar de todos os gêneros possíveis que eu me interessava dentro desse livro. Não tenho muita certeza, mas é quase certo de que eu tinha nomeado essa história como Consequências ou Inconsequências. Uma curiosidade engraçada é que eu escrevi o começo dessa história em um caderninho minúsculo. Bem minúsculo mesmo. Tipo, muito menor que o celular. E as folhas eram pautadas em laranjas, ou amarelo muito escuro, quase laranja, mas que eu lembrei era laranja. E a pequena capa desse caderno tinha o Bob Esponja. Mas eu lembro também que eu desenhei qual que seria a ideia da capa desse livro. E parece muito aquelas imagens, aqueles desenhos abstratos de montanhas com um solzinho. Que era basicamente o mar e algumas montanhas, que era basicamente a apresentação da ilha. Enfim. E foi isso, basicamente. Eu sei que esse vídeo vai ser bem mais curto, porque realmente tem histórias que eu vou ler pra vocês até onde eu escrevi, ou ler um pedaço, depende muito das histórias. Porque, por exemplo, as próximas histórias são umas que eu adoro. Na real, a próxima, exatamente não, mas se eu for contar duas no próximo vídeo, vai ter uma que eu adoro muito e que não tem como não ler sobre, porque eu adoro ler essa história. Enfim, é isso. Eu espero que tenha gostado. Beijos!